Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da série Educação 4.0, Desafios e Oportunidades. Neste primeiro vídeo, vamos trabalhar com a área de transformação digital no contexto educacional, trazendo algumas reflexões aqui sobre questões em relação à complexidade e facilidade de cenários, a transformação do contexto da educação nesta nova perspectiva que está para todos nós. Vamos trabalhar também com rápidas observações sobre a disrupção digital, estar literalmente em qualquer empresa, em qualquer negócio que transacione atividades que mexam com tecnologia. Quando você tem no teu processo de formação de ideias, de facilidade de tomada de decisões, quando você tem ali tecnologia, o teu negócio é por si só uma proposta digital. Dentro dessa proposta digital, nós precisamos ser também profissionais com esta mesma proposta digital, não é verdade? Então vem comigo! Bom, vamos iniciar então a nossa Educação 4.0, Desafios e Oportunidades. Este vídeo representa a parte 1, a transformação digital no contexto educacional. Em cenários incertos, rápidos e sem uma direção bem definida, o comportamento do profissional em sala de aula, seja ela tradicional, híbrida ou virtual, será um balizador entre desafios e oportunidades para este novo tempo. Isto quer dizer o quê? Que este sujeito, esta pessoa aqui, antigamente estava em um ambiente provavelmente mais tranquilo e mais equilibrado. Hoje, ela se encontra em um local onde você tem diversos caminhos, diversas possibilidades, você tem diversas direções e o que aparenta, o que apresenta aqui é que não tem um cenário bem definido. Tudo bem, eu vou escolher uma via, mas essa via vai me conduzir, né? Então nós precisamos imaginar que hoje a complexidade de cenários da realidade que nos envolve se torna muito mais expressiva. Não há mais uma oportunidade, uma questão onde a simplicidade, ser simples na área de negócio, possa mais trabalhar. Hoje nós vivemos um ambiente muito mais complexo e complicado em relação a diversos fatores. Vamos iniciar aqui a transformação digital no contexto educacional. E quais são as etapas desta transformação digital? Parte do seguinte: vamos imaginar aqui os alunos, a tua turma. Esses alunos podem ser numa questão corporativa, por treinamentos corporativos, tá? Então nós começamos aqui, momento de início. Nós vamos caminhar desta etapa para a primeira etapa, a questão da transformação em relação à teoria, é a informação. Esta informação, esta teoria, para que ela possa ser melhor compreendida, é necessário que a segunda etapa se faça presente, que é o conhecimento. Eu tenho a informação e tenho agora o conhecimento. Em outras palavras, eu tenho a teoria e tenho a contextualização. Esta contextualização é trazer aquela teoria para o momento presente, para o momento de agora, e exemplificá-la, trazer elementos que possa melhor identificar em relação a como eu posso utilizar e quais meios ela pode me ofertar como aspectos positivos. Passando desse aspecto aqui, nós vamos ter por último o momento final, a questão do valor, que é a experimentação. A experimentação é você literalmente tangibilizar o contexto que veio da teoria. Em outras palavras, vamos colocar uma aplicação para isso aqui, vamos usar um programa que possa mostrar como eu posso pegar um processo, digamos, de planejamento de cenários ou um processo de gestão de compromissos, agenda. Como é que eu posso gerenciar uma agenda? Como é que eu posso, entre os meus colaboradores, fazer um compartilhamento de agenda a ponto de gerenciar de forma compartilhada? Então são questões como essas que saem simplesmente do campo teórico, traz a prática, a vivência do dia a dia, análise de negócios, atividades, empresas e por fim nós fazemos a experimentação. A experimentação ela vai ofertar o quê? Valor, e esse valor vai ser entregue a quem? Aos alunos. É um processo cíclico. Em outras palavras, eu vou trabalhar com tecnologia partindo daqui da teoria, conduzindo aqui para a contextualização e finalizando dentro da experimentação. Se em algum momento do meu processo de ensino, de entrega de conhecimento, eu não fizer esta conexão daqui para cá, eu estou comprometendo o valor daquilo que eu preciso entregar ao meu público. Não importa se seja uma sala de aula tradicional de graduação,
pode ser de pós-graduação, ou pode ser de um treinamento corporativo que você esteja aplicando em uma empresa. Ou seja, a transformação digital no contexto educacional representa o fenômeno de incorporação da teoria, da contextualização e da experimentação em tecnologia. Então, eu tenho que reconhecer essas três etapas, eu tenho que fazer a inserção tecnológica nessas três etapas para que se possa ter um campo, uma conectividade coerente e muito bem clara e desenvolvida. Nós temos aspectos aqui que podemos usar ou linkar três processos. Por exemplo, educação em ciclos, a chamada projetização. Nós podemos também trazer aqui a educação híbrida e também a estratégia chamada Digital First. Vamos entender que as três trabalhando de forma muito bem azeitada e conectada com a proposta de valor da empresa, eu consigo gerar movimento, ação e reconhecimento. É quando uma instituição de ensino superior ou quando um profissional ligado a esta ou aquela instituição começa a se tornar uma espécie de vitrine ou de referência a alguém ou uma instituição que começa a ser reconhecida pelos diferenciais de entrega quanto à educação em ciclos, né, a projetização. Isto pode ocorrer através da clusterização de conteúdos bem definidos e conectados com a necessidade de mercado. Vamos entender o seguinte: digamos que o teu negócio está nesta posição, tá? Tá aqui o meu negócio. Esse meu negócio ele está inserido em uma realidade específica, em uma sociedade, em um bairro. Eu vou ter competidores, eu vou ter concorrentes, eu vou ter clientes, eu vou ter pressões externas, eu vou ter economia, eu vou ter governo, eu vou ter vários fatores. Então, ela vai sofrer, né? A tua ideia, que o teu empreendimento vai sofrer diversas pressões entre oportunidades e desafios. Cada uma vai buscar ou vai entregar ou vai cobrar situações específicas. Se o teu negócio, se a tua empresa, se você como profissional não conseguir se adequar a estas pressões, que o chamado ecossistema te oferta, eu posso estar correndo um risco muito grande. Trabalhar pelo princípio da clusterização é como se nós pegássemos partes específicas de negócios, atividades de empresas e pudéssemos gerar algo maior, mais complexo, porém com aplicação sistêmica, mas estratégica. Vamos imaginar no contexto da nossa sala de aula, eu tenho uma disciplina A, ela está aqui. Eu tenho uma outra disciplina, a disciplina B, ela está nesta posição. Ou tem uma outra, a disciplina C, vamos colocar aqui. E para finalizar, com a disciplina D. Essas disciplinas, essas 4 disciplinas estão acontecendo ao longo de um semestre, por exemplo. Elas se mostram diferentes, porém elas precisam de conectividade. O problema, talvez aqui, é que cada disciplina, cada professor pensa, trabalha a sua disciplina de forma isolada, sem levar em consideração o ecossistema. Vamos imaginar que no contexto de aulas, o ecossistema seria a conexão plena e constante entre essas 4 disciplinas. A ideia da clusterização para uma sala de aula é que esta disciplina possa se conectar a esta disciplina aqui, onde a disciplina A ela consulta a disciplina B, a disciplina B ela consulta a disciplina A, elas trocam informações, ou seja, há uma ponte de ligação entre elas, como há uma ponte de ligação aqui e há uma ponte de ligação aqui. A ideia é fazer com que cada uma dessas disciplinas converse entre elas, fazendo com que os profissionais, ou seja, os professores de cada uma, façam uma troca constante entre cada uma delas. Para isto, é necessário conversar, é necessário trabalhar em rede, a ideia da rede ou uma ideia de colaboração. A colaboração talvez seja a área mais expressiva que esteja hoje no contexto de negócios, porque a colaboração ela está diretamente associada a métodos, como eu posso dizer aqui, métodos ágeis. É o chamado Agile, disciplinas agiles, método agiles, o agilista, o profissional que esteja ligado a esses métodos ou a metodologia ágil. Então, nós precisamos conectar. Essa conectividade no contexto da sala de aula pode acontecer assim. E nós podemos até estender essa ideia levando para outras turmas neste mesmo campo de complexidade. Podemos ainda estender para outros cursos dentro deste campo de complexidade. Já imaginou trazendo alunos que estudam, por exemplo, contabilidade, direito, recursos humanos, marketing, logística, administração, tantas áreas na área de negócio?
negócios, imagina você colocar todos eles conversando entre si, trocando experiências, trocando insights, dúvidas, alternativas, trazendo ali a contribuição dos professores para um determinado problema deverá ser tratado e atendido por todos. Isto é ecossistema. Dando continuidade aqui, nós vamos ter a educação híbrida. A educação híbrida é sabermos trabalhar os diferenciais. Vamos imaginar aqui que o elemento humano, o professor, aquele cara, aquele profissional que está sempre em sala de aula tradicional, é aquela pessoa que olha nos olhos, é aquela pessoa que conversa, que troca ideias com você, que atende às tuas dúvidas e, claro, todo o aspecto tecnológico que possa te dar uma amplitude em relação à capacidade de atender aquele conhecimento. Quanto mais humanizada a experiência, maior o impacto para quem recebe o produto ou serviço. Fala a diretora de transformação digital da Bayer. Portanto, nós precisamos trabalhar em contextos tecnológicos, em contextos como, por exemplo, educação à distância, educação híbrida, mas trazendo elemento humano. Nós precisamos deixar um pouco este expressivo aspecto da robotização do processo de aprendizagem e colocar ali elemento humano, a criatividade, a conversa, o atendimento de uma dúvida, às vezes até rir juntos, brincar um pouco, relaxar as condições, mas mostrar que precisamos de foco e disciplina para podermos construir análises, questões que se relacionam ao contexto do negócio. E isso é muito importante. Próximo ponto, nós temos aqui a estratégia Digital First. Representa as transformações, o transformar os diversos aspectos de negócio, conduzindo-os a uma realidade digital, que é a chamada plataformização da educação, para tornar a instituição de ensino superior ainda mais valiosa frente às necessidades comerciais. Em outras palavras, representa que as economias e sociedades estão suportadas por plataformas digitais. Esta plataforma aqui, ela é algo extremamente importante. O que é esta importância? O que é que ela representa? A plataforma, hoje em dia, digital, ela está tanto no contexto profissional do home office, do work from anywhere, você pode trabalhar em qualquer lugar, tanto quanto no contexto educacional. Então, a plataforma, ela é hoje o novo escritório e, ao mesmo tempo, ela é hoje a nova sala de aula. Eu convido você a acessar um artigo que publiquei lá no meu LinkedIn, que fala das mudanças do mindset na gestão de equipes remotas em um contexto de amplas mudanças. Lá eu faço uma análise um pouco mais aprofundada, trazendo a importância da plataforma ou da plataformização no contexto de educação e trabalho. Bom, dentro do que nós acabamos de ver sobre esses 3 pontos em relação à educação híbrida, a questão da educação em ciclos e do Digital First, representa aspectos dentro de uma metodologia que podemos englobar as pessoas, as nossas turmas ou os nossos clientes, quando corporativos, em relação àquilo que precisamos entregar. Então, quando eu penso uma educação em ciclos, eu estou trazendo a realidade da conjuntura, da questão orgânica das empresas que funcionam naturalmente no decorrer das suas atividades em relação a desafios, oportunidades, enfim. Também trazendo a realidade do ecossistema. Nós precisamos pensar dentro de um ecossistema. O ecossistema aqui são todas as relações que se apresentam. Então, eu não posso analisar uma empresa e esquecer da área de contábeis. Eu não posso analisar uma empresa e esquecer da área ou do setor de logística. Um projeto, quando ele é desenvolvido, é necessário trazer todas as áreas, todas as departamentalizações que tem dentro da empresa, não é verdade? Então, não dá simplesmente para puxar, pensar uma área da empresa e, dentro desta área, analisar de forma isolada. A complexidade que está neste vídeo de agora representa levar em consideração o todo. Claro que nós vamos precisar de um método para separar este todo em área e fazer as devidas conexões. Ao final, eu estou abordando a questão da amplitude, Da amplitude quanto à transformação digital. Dentro deste viés orgânico e dentro desse viés de ecossistema, as áreas, os cursos de graduações, pós-graduações, tanto quanto os treinamentos corporativos,
eles se apresentam dentro de um ecossistema. É muito importante o que eu estou lhe dizendo para que nós não esqueçamos disso. Mesmo um profissional que trabalha em uma área muito específica, vamos imaginar na área de recursos humanos, em uma área de marketing, em uma área de direito, digamos assim, precisamos ainda trazer o contexto. Nós precisamos trazer a questão do ecossistema, como é que a minha área se conecta às outras áreas, quais são as relações que existem, como é que eu posso fazer todo esse processo fluir de um canto a outro. É importante que pensemos assim para que possamos organizar melhor o conjunto de conhecimento e dentro desta organização, olha lá a dica, e dentro desta organização desenvolvermos as conexões, as costuras para que possamos conectar a aplicativos, a exemplos, a atividades externas como um profissional da área que pode trazer luz à tua disciplina, falando um pouco do dia a dia dela, trazendo o relacionamento dele ou dela no contexto de trabalho para uma palestra, para uma live, para um evento, por exemplo, digital ou até presencial, contextualizando essas questões. Hoje, em uma área, uma aula conectada, em uma aula híbrida, nós temos como conectar profissionais que estejam em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Claro, levando em consideração cultura, levando em consideração língua, né, idioma, nós podemos conectar. Então você traz aquele profissional que seria impossível de colocá-lo ali dentro para falar um pouco à tua turma. Dentro de uma conjuntura, digamos, híbrida entre relações presenciais e não presenciais, nós podemos gerar uma experiência sem igual para a turma, para os teus alunos, para o teu cliente corporativo. Nós podemos gerar condições fantásticas de atuação simplesmente colocando elementos que tradicionalmente não existiam. Bom, uma coisa é saber que existem todos esses elementos, todas essas fases que nós podemos explorar, mas como conectá-las? Como trazê-las à nossa realidade, ao contexto da sua aula? Isso aí tem a ver com criatividade, não é nada robótico, não é nada em relação à inteligência artificial e simplesmente à persona. Pense, crie, converse com colegas, com amigos e dentro desta conversa, desse networking, comece a criar novas possibilidades. Nós temos que ultrapassar estas realidades que foram postas desde as nossas educações básicas, porém nós seremos justamente os difusores desse novo método, dessas novas possibilidades. Vamos lá continuar o conteúdo. Vamos seguir. Alguns exemplos de cursos onde a amplitude da área conduz à transformação digital. Digamos, hipoteticamente, essas disciplinas, se fossem líquidos, elas começam a se misturar uma com a outra, formando algo maior. Elas deixam de ser algo literalmente isolado, um departamento de RH, um departamento de marketing, um escritório de advocacia, e eles começam a entrar literalmente no contexto do negócio. Hoje é difícil separar o que é de contabilidade, o que é de economia, o que é de recursos humanos, o que é de direito. Por quê? Porque eles estão a cada dia, a cada momento, se tornando mais parecidos. Exemplo, vamos lá. Contabilidade. Nós temos hoje a evolução, que representa a contabilidade consultiva. Ela abre leques. Poxa, eu tenho um capital extra na minha empresa, qual a melhor alternativa para esse capital? Eu posso fazer o quê? Investimento, setor de sociedades anônimas, eu posso comprar, eu posso imobilizar esse capital, qual o caminho mais adequado? Este profissional, ele dá as condições reais, trazendo elementos muito mais aprofundados para te dar literalmente uma facilitação naquela tua tomada de decisões. Contador consultivo é um profissional holístico que precisa estar bebendo de várias áreas e não só de contabilidade. Tudo bem, ele tem um eixo central na área de contabilidade, mas precisa estar conectado com as demais áreas. Um outro exemplo, administração de negócios. Hoje nós compreendemos a administração de negócios como engenharia de negócio, é construção, é a parte de ideação do negócio. Eu deixo apenas de pensar em questões administrativas e vou literalmente mergulhar em um universo de negócios. Pensar aqui, por exemplo, no ecossistema, mais uma vez, é imprescindível hoje para qualquer profissional
a avaliar o seu ecossistema para saber se tem condições positivas ou não, quais são os principais desafios, quais serão as possíveis oportunidades, como eu devo me comportar nesse negócio, nessa área de atuação. Marketing tradicional, hoje nós temos o marketing digital, e além do marketing digital, que é a transformação, né, é a ruptura daqueles limites do tradicional para o universo digital, nós temos o Growth Hacker. O Growth Hacker é uma área de marketing que vai pensar estratégias para que você possa crescer o negócio, para que você possa desenvolver questões onde você tem literalmente questão de alavancar, de escalonar a tua empresa. Então, veja, se eu estou trabalhando com o marketing, ele está pensando no crescimento da empresa, não é pelo viés da propaganda, não é pelo viés da publicidade unicamente. Existem vários vieses que o setor de marketing, digamos assim, os profissionais desta área vão precisar levar em consideração diversas questões do ambiente de negócios para fazê-lo crescer. Um profissional que escolha trabalhar nessas áreas, ela precisa estar ciente desta amplitude. O que é amplitude? Em outras palavras, é quando você tem uma área de trabalho, de atuação, e esta área ela precisa se conectar com outras áreas para que ela possa gerar uma troca em um ecossistema. Outras áreas vão estar aqui e essas áreas vão se comunicar como literalmente um organismo, cada uma um órgão trocando informações entre si. Ela troca informações para cá, ela recebe informações. Nós precisamos pensar nesta perspectiva. Eu preciso levar em consideração isso aqui. Veja, a minha empresa ela não está mais circunscrita nessas linhas que eu desenhei. Eu posso dizer que a minha empresa ela se ampliou hipoteticamente para este campo onde eu estou inserido. Continuando aqui, nós vamos ter uma outra área. Recursos humanos representa um modelo integrativo conectado à estratégia empresarial. Mesma coisa. Deixa de ser um departamento de pessoal simplesmente por questões de pagamento, folha de pagamento, contratação, demissão, aquela parte bem burocrática, atendendo a legislações trabalhistas, mas o objetivo aqui agora é fazer com que se torne o recursos humanos, o profissional de recursos humanos, um elemento fundamental para que a empresa, ao pensar em mudar, ao pensar em inovar, ela precisa consultar o profissional. O outro aqui, logística. A logística hoje ela se torna um braço essencial da empresa que analisa condições de mercado para encontrar a melhor posição mais estratégica para um centro de distribuição, as condições mais adequadas quanto ao tipo de transporte em relação à velocidade para a entrega de produtos, a capilarização da forma de entrega, as principais dificuldades onde nós podemos avançar ou, por enquanto, recuar um pouco para esperar o que pode acontecer em relação a algumas mudanças. Continuando, nós temos direito. Hoje nós temos o direito como aspecto dos chamados legal tech, que são as áreas de tecnologias ou na área de escritório de advocacia, mais no setor de tecnologia. Não dá mais para pensar hoje em empresas, não dá mais para pensar comércio eletrônico, contabilidade, marketing, recursos humanos, logística, sem questões voltadas ao tratamento do público, a questões legais relacionadas a tudo isso. Um exemplo prático aqui que mexe com todos nós, com você, comigo, é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Temos as engenharias. As engenharias hoje, eu acredito que representam os principais processos onde há plena projetização. Eu acho que os projetos, eles nascem, se desenvolvem, se especializam dentro de engenharias, já que tem uma quantidade gigantesca de variáveis que se tornam essenciais às aplicações de projetos. Temos também o comércio exterior, que há ênfase nos negócios internacionais, que ele fortalece a cadeia de valor. Então não é simplesmente vender para um outro mercado, é também gerar diversas e profundas análises daqueles mercados em busca daquilo que ele possa ter como um ecossistema, as condições que eu posso me desenvolver e crescer naquele mercado, as questões legais lá que tangem naquele mercado, enfim. Observe que todas essas disciplinas aqui, por exemplo, não mais se tornam elementos isolados, mas aqui, nessa extremidade aqui da tela, representa uma área onde todas elas se misturam, estão conversando constantemente e trocam informações, perdendo hipoteticamente a sua forma original e sendo transformada em algo muito maior, aquilo que nós conseguimos gerar de valor para o negócio, para a empresa.
a aceleração digital no contexto da educação. Aqui nós temos o professor, a figura lá do professor. Aqui nós temos a turma e no meio da turma nós temos o quê? Um ambiente de sala de aula. Isso era um ambiente tradicional que nós tínhamos, de certa forma. Tá? Hoje em dia você tem um maior afastamento físico entre esses dois, professor e a turma e os alunos, mas no meio você vai ter uma plataforma acadêmica que representa a tecnologia, ou seja, o professor vai se conectar à plataforma e a plataforma entra em contato com os alunos. Os alunos se conectam à plataforma e, através dela, entram em contato com o professor. A troca se dá agora através desse aspecto. Isso representa novos desafios, isso representa novas possibilidades. Então, o professor, ele representa um produtor de conteúdos relevantes. Esse momento eu gosto de chamar muito a sua atenção, porque nós estamos aí com possibilidades fantásticas. Basicamente, o professor ele pode gerar conteúdo e deve gerar conteúdo relevante para que ele possa não só entregar para a turma, mas entregar para a internet. A provocação que eu quero te fazer é o seguinte, né? O professor ele pode gerar vídeos, ele pode gerar arquivos, ele pode gerar, por exemplo, quando eu falo arquivos aqui, ele pode gerar artigos, mas não artigos daquela estrutura formal para uma grande plataforma internacional com aquele conceito A, B e por aí vai. Eu posso gerar artigos e colocar em uma conta pessoal minha em um aplicativo, digamos assim, ou uma rede social. Da mesma forma, eu posso gerar vídeos e fazer isso. Então, no pensar em vídeos, eu posso colocar no YouTube. Em artigos, eu posso colocar lá na minha rede profissional, no LinkedIn. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o professor sendo responsável por gerar conteúdos relevantes. Precisamos fazer isso. Nós precisamos deixar de simplesmente entregar o conteúdo em sala de aula, pegar elementos bem interessantes que praticamente representam ali insights para profissionais da área e fazer com que aquele novo formato de conteúdo possa ser disponibilizado na internet. Nós precisamos encontrar possibilidades para fazer isso, porque a internet vai ser o currículo teu de amanhã, como é o meu currículo de agora. Não é simplesmente quantos artigos eu fiz, a minha titulação, mas é sim quantas pessoas estão acompanhando o meu canal, quantas pessoas estão inscritas, como é que eu trabalho com a minha periodicidade de produção de conteúdos mais relevantes, menos relevantes. Isso vai estreitar contatos, isso você vai ampliar as possibilidades de trabalho. A Josi Mello fala o seguinte: o crescimento está fora da zona de conforto. Portanto, aprenda a apreciar a zona de desconforto, pois é lá que o seu futuro será traçado. Então, trabalhar em uma sala de aula é muito cômodo, é muito fácil. Trabalhar com aqueles slides, trabalhando com conteúdo com os alunos é muito fácil. Poxa, mas eu preciso fazer uma forcinha, eu preciso sair um pouco deste ponto de acomodação, talvez, para começar a entrar em um novo universo. E você vai ver que vai ter muita gente que vai gostar. Vai ter muita gente que vai começar a fazer perguntas. Você vai ver que a tua sala de aula ela vai sair daquele contexto da instituição de ensino superior e vai para um contexto extremamente ampliado, que é literalmente o mundo da internet. E o setor de educação superior, devido ao seu nível de responsabilidade na busca de maior aderência ao mercado de trabalho, tende a se transformar ou se adaptar como resposta à transição que o mundo vem passando. Então, hoje em dia, nós trabalhamos com isso aqui, olha, com as chamadas combinações. Eu preciso combinar conhecimentos, eu preciso combinar ambientes, eu preciso combinar situações. Eu posso ter, por exemplo, conhecimentos e certificações. Eu posso ter aqui a minha graduação, eu posso ter um certificado exclusivo de uma certificação internacional, nacional, e aqui, somando, né, um procedimento sinergético, eu posso ter uma aprovação muito melhor, um recebimento pelo mercado. Então, a educação, juntamente com uma certificação, né, uma pós-graduação, ou uma certificação na área de Agile, né, em outras áreas específicas, de projetos, né, nós podemos desenvolver numa área muito mais rica. O mercado está cobrando isso aqui. O mercado pede que você tenha condições de entregas cada vez mais adequadas e reais à realidade daquele segmento que você pretende entrar. Então, pensar em educação hoje em dia representa pensar em uma estratégia de combinações. Nós temos também questões específicas, né? Peter Drucker fala que a inovação
representa a mudança no comportamento de agentes no mercado. Então não é simplesmente você comprar tecnologia para a sua empresa. É simplesmente você mudar a forma como você pensa, o mindset, por exemplo. As instituições de ensino superiores correm grandes riscos de continuarem atuando no mercado como um negócio analógico, um formato de negócio analógico, onde os consumidores, ou seja, os alunos, se tornam cada vez mais digitais. Então, se eu tenho um público cada vez mais digital, o que é um público digital? Que acessa, consome através de meios digitais. Se a minha instituição de ensino superior não se conecta nesse ambiente digital, sabe o que vai acontecer aqui? Uma ruptura. Eu não vou conseguir, pelo princípio da clusterização, adentrar neste universo digital e, logicamente, ter acesso ao meu público. Por quê? Porque o público hoje está em um ambiente que, para eu chegar aqui, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso chegar nesse ponto aqui. Não vou mais desta forma. Então, o tradicional, o físico, o presencial, ele acaba perdendo espaço, mesmo por estar bem pertinho. Mas eu preciso me conectar, me relacionar através do digital. O público também vai fazer este mesmo movimento aqui, ó, para mim, nesse mesmo ciclo. Claro que haverá ainda troca dessa forma, mas a tendência e as novas gerações vão se conectar muito mais através do meio digital do que do meio não digital, do meio tradicional. Vivemos em um grande hub de colaboração inovativa, onde precisamos nos conectar para fazer crescer a sustentabilidade do negócio. Ou seja, vivemos aqui, ó, em um mindset de colaboração e não apenas de competição. A competição ela precisa ser reduzida, principalmente no aspecto interno, porque um local onde há competição, preste atenção, não há colaboração. Ou eu estou competindo entre uma posição, entre um elogio, entre um destaque, ou eu estou colaborando. Colaborar quer dizer dividir, colaborar quer dizer ceder, colaborar quer dizer esperar, colaborar também quer dizer crescer, porém crescer juntos, não crescer sozinhos. É necessário que possamos perceber isso. Então, o melhor professor hoje em dia não é só aquele professor que soma através da CPA, de pesquisas que a instituição faz com a turma em relação àquele ou àquela professora. Mas aquele profissional é aquela profissional que também se relaciona muito bem com o aluno hoje em dia no ambiente virtual. Eu chamo do professor do amanhã. É aquele professor que está preparado para esse contexto. É aquele professor que troca ideias, que divide seus conhecimentos com seus colegas. É aquele professor que cativa, puxa para um abraço as pessoas, os outros colegas de trabalho, para que eles possam fazer uma rede. Vamos crescer em rede? Vamos entrar num princípio colaborativo? Nós vivemos, mais uma vez, como está aqui na tela, ó, em um grande hub de colaboração inovativa. Esse hub, vamos entender como mercado, vamos entender como sociedade, vamos entender agora como mundo. E a disrupção digital, para finalizarmos esse momento aqui, essa quebra, essa ruptura daquilo que nós tínhamos como algo natural, apenas para algumas reflexões. Alguns exemplos aqui da disrupção digital, né? Cartórios estão sendo substituídos gradualmente por blockchain e ou assinaturas digitais, né? O blockchain é uma forma de você certificar que aquelas operações de forma compartilhada, né, estão sendo lá realmente representadas, são corretas, são fidedignas, né? Por exemplo, eu posso ter o meu certificado, tá? Eu tenho aqui um certificado que eu fiz um curso. Esse certificado aqui, eu fiz esse curso no ano de 2021. Eu estudei aqui 72 horas nesse certificado e a minha média aqui foi uma média 9, né? Puxa, uma média muito boa, né? Eu posso falsificar isso aqui. É muito fácil, né? Um certificado, ou qualquer outra coisa de documentos, né? Não é tão complexo hoje com a tecnologia, né? Com a computação gráfica. Mas como é que eu posso validar isso aqui? Eu posso validar através de assinatura digital, eu posso validar através de cartórios, ou posso validar através do blockchain. Eu pego essas informações, jogo na rede, nessa rede aqui, onde eu posso certificar e qualquer pessoa pode checar se aquelas informações que estão ali naquele meu certificado realmente estão corretas. Então veja que são formas onde nós podemos literalmente assegurar que aquelas informações elas estão corretas. Eu não preciso mais de instituição que faça isso. Bancos tradicionais, muito conhecidos, né? Os bancos digitais. Se os bancos tradicionais não se tornarem em tempo hábil a mesma proposta e filosofia que traz lá os bancos digitais, né? Eles estão com os dias contados. Os táxis, aplicativos de transportes urbanos, muito conhecidos no mundo todo, TV a cabo, a TV, né, o TV a cabo, as videolocadoras, elas foram gradualmente sendo substituídas e ainda estão sendo substituídas pelo streaming.
O streaming você tem a facilidade de, na sua casa, no seu celular, no seu computador, ter acesso a programas, a filmes, documentários, séries. Eu estou assistindo a uma programação, ao filme, não tenho que esperar que aquela programação vai começar às 18 horas, e eu tenho que correr para estar lá às 18 horas. Ah, mas ela vai ter uma reprise lá para as 11 horas da noite, lá para as 23 horas. Poxa, eu não quero estar acordado até as 11 horas para ver aquele meu programa, aquela minha série favorita. Então eu estou assistindo o programa, opa, eu quero tomar uma água, eu dou pausa no programa. Tenho que fazer um trabalho agora, aconteceu um imprevisto, desliga a televisão. Quando eu voltar amanhã, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, buscar aquele programa, ele vai começar exatamente do momento, do ponto onde eu parei na última vez que eu vi. Então eu consigo adaptar a minha necessidade, não eu me adaptar à programação que vai estar lá de forma compartilhada. Então eu não vou mais me adaptar àquela programação. Na verdade, não há mais a programação. A programação sou eu que faço, sou eu que escolho. Programas jornalísticos são substituídos por jornais por transmissão via internet, essa nova forma de se comunicar, né? O jornalismo alternativo que você tem ali, campanhas pequenas, redes sociais que acabam se tornando, acabam ampliando cada vez mais essas atividades e recebendo cada vez mais novos assinantes, né? Pessoas que gostam daquela área, chega lá, se inscreve, acompanha lá aquelas matérias. Isso pode ser na internet, pode ser no YouTube, pode ser em várias propostas de comunicação. Trabalho tradicional, nós já vimos, né, que a plataformização do trabalho, o trabalhador seletista está sendo substituído por novos modelos. Ghost workers, né, que são chamados trabalhadores fantasmas, porque não tem mais processo, não tem mais um CLT para ele, não tem uma carteira assinada. São pessoas que trabalham com projetos, a chamada pejotização da força do trabalho, né, a chamada ghost workers, ou deskless workforce, né, que é a força de trabalho sem mesa. Eu posso estar também trabalhando em casa, posso estar também trabalhando numa cafeteria, numa praça, num shopping. Eu não tenho mais uma mesa de trabalho, eu posso estar em qualquer local e gera condições. Isso aqui também faz parte da chamada gig economy, que é uma economia feita por profissionais também pejotizados. Isto aqui é um novo formato de trabalho. Trabalhar 8 horas ao dia não quer dizer produtividade. Foi-se a época, porque não há mais produtividade nisso. Eu não trabalho por hora, eu trabalho por entregas. Precisamos observar que isso aqui é fundamental, e esse novo modelo aqui, esse novo recorte, por exemplo, está trazendo uma nova proposta de atualização disso aqui. Ou os sindicatos se atualizam, ou eles vão ser literalmente esquecidos. Uma nova proposta para isso aqui precisa passar urgentemente, ou vai deixar de ser utilizada no ambiente de negócios. No quesito de trabalho, temos alguns pontos a serem observados, né? As questões sobre as novas habilidades, precisamos estar aí prontos para trabalhar por meio da plataformização, uma capacidade mental voltada para a projetização, tá? Isso é muito importante. Mentalidade colaborativa, como eu venho aqui trabalhando aqui contigo ao longo desta apresentação. Velocidade nas transições, melhor dizendo, que eu preciso estar muito focado no momento da mudança e outros métodos e outros procedimentos. Perceba que nenhuma dessas áreas originais, como serviços, deixaram de existir, apenas sofreram atualizações. Não vão a ideia que o cartório oferta não vai deixar de existir. Os serviços bancários, serviços de táxi, TV a cabo, videolocadores, programas jornalísticos, na verdade estão passando por um novo repaginar, um novo ressignificado. Não vai deixar de existir esses tipos de serviços. Eles vão continuar existindo, sendo que vão existir agora em uma nova roupagem, em uma nova proposta de serviços. Não é verdade? Bom, estamos aqui chegando ao final desse primeiro bloco aqui, dessa primeira área. Ao final desse vídeo eu vou colocar aqui os cartões para acesso aos novos vídeos. Tá? Não esquece aqui de deixar o teu like para que isso possa chegar cada vez a mais pessoas, ajudando a colaborar a ideia, tá? Compartilhando a ideia. Até o próximo vídeo.